uma peça versátil e super cômoda me faltava no meu armário, então eu decidi fazer esse conjunto. Vou começar pela saia e vou usar esse tecido aqui, também vou usar no próximo vídeo o mesmo tecido. E vamos começar pela modelagem da saia. Primeiro marcamos uma linha horizontal e uma linha vertical, isso pode ser a linha guia. Na linha horizontal, marcamos a circunferência da cintura dividido por 4 e a circunferência do quadril dividido por 4. Na linha vertical, marcamos a altura desejada da saia e une os pontos lá embaixo, também do outro lado. Essa parte em que a minha mão vos impede de ver a colocar a medida foi que eu marquei a circunferência do quadril dividido por 6 mais 12,5, também repeti do outro lado e esquadrei os dois pontos. E o ponto da cintura dividido por 4 com o ponto do quadril dividido por 6 mais 12,5. É só fazer uma ligeira curva nessa parte. Aumentei a barra da minha saia 5 cm e uni. E depois desci também 1 cm para arredondar. E em seguida eu marquei 30 centímetros para a marcação do babado e dividi isso aqui da altura do babado, vocês que decidem. Em seguida eu peguei no papel já cortado nessa parte e dividi em 8 centímetros. E eu fiz assim maior porque eu não queria que o babado fosse muito e também era só para aproveitar o papel que eu tinha, né? Como viram, eu já passei essa parte, cortei o papel. Agora a distância, vocês decidem. Eu decidi o meu com 5 centímetros e meio que o outro eu me distraí e deixei com 3, então ficou um pouquinho desequilibrado, como podem ver. Mas prestem atenção nessa parte e decidem quanto vocês querem que abra essa parte para ser o babado. E é só cortar. Molde pronto, passamos ao corte. Eu dobrei o meu tecido ao meio, depois coloquei o molde sempre na dobra do tecido e fui recortando tudo, deixando margem de costura. Fiz o corte da saia e tá assim, né? Temos aqui esta parte que vamos unir. E outras partes e o babado. Temos aqui o babado também. E literalmente são essas as peças que eu recortei. E eu cortei o corte. Bem, esse tamanho aqui é da cintura. E aqui eu vou dividir ao meio, pra depois eu fechar e ele ficar desse tamanho. Desse tamanho aqui o coste, literalmente 2 centímetros de coste. Então o coste seria 4 centímetros, aqui tem 8 centímetros. Se eu dobrasse assim ficasse 4, mas eu não vou dobrar assim, mas eu vou dobrar assim para ficar 2 centímetros. Ok? Começaremos por fazer as pinças da saia. Então, para fazer a pinça eu vou usar aquele método de dobrar o meu tecido ao meio e depois voltar a dobrar novamente para poder ficar certinho. Então nessa parte aqui eu dobro uma vez, depois faço uma mini marcação para marcar o meio e depois dobro novamente para essa mini marcação que eu fiz. E depois decido o tamanho da pinça que eu quero, alfineto tudo e vou na máquina e costuro. Costurada a parte da minha pinça ficou assim, agora eu recomendo passar ao ferro. E é claro que eu fiz isso com a parte da frente e a parte das costas. E agora nós vamos unir na barra com o nosso babado. Então colocas assim direitinho, deixa tudo certinho e é só costurar aí nesta parte ali. E depois de passar a costura, tu podes dar nó, 2 nós na parte da costura para ficar bonitinha e certinha. Isso é a tua escolha. Aqui eu passei a costura na parte do babado, depois passei o zigue-zague pro acabamento e ficou assim.
Uni as laterais da saia colocando direito com direito, posicionei por cima e passei a costura na parte, uma lateral eu passei inteira e outra eu passei metade, já vos explico porquê. E aqui tá uma dica, para essas partes das costuras coincidirem uma com a outra, tanto da parte das costas como da parte da frente, a parte da costura que ficou aquele acabamento, vais colocar para baixo, uma para baixo e outra para cima. Depois vais alfinetar, isso vai dar certinho, eu garanto para vocês. Então, esta parte que eu deixei metade para o fecho, eu recomendo aqui deixar do tamanho do teu fecho, caso vás usar de 15 cm, for 15, caso de 30 e por aí vai. Depois eu costurei o fecho na saia, que ficou assim. Eu já mostrei várias vezes aqui como costurar fecho. E o meu fecho ficou assim. Claro que seria recomendável usar numa cor do tecido, mas eu não tinha, então eu usei o que eu tinha. E depois é só fechar essa parte aqui para poder dar acabamento. Depois passa zigue-zague na borda também para dar acabamento. Bem, eu já passei essa parte, ficou assim agora. E agora vamos para o coxe. Aproveitei que prendi o coxe, fiz o acabamento na barra. Meu coxe posicionado só uma parte na saia ficou assim. E lembrem-se de eu ter dito que o meu coxe teria 2 cm de largura. Bem, isso porque nós vamos dobrar dessa forma como estou a mostrar aí. E voltar a dobrar para poder dar o acabamento. E dessa forma é que vais fazer todo o acabamento no coxe. Então, malta, assim ficou o coxe, já costurei, ficou bem certinho. Claro que ficou com falhas e erros e pronto, mas pronto, até agora tá melhor do que eu imaginei que poderia estar. E assim ficou também o fecho. E literalmente a saia tá assim. E agora aqui nessa parte, se quiserem colocar botão ou gancho, também podem colocar. E aí, malta, gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, se inscrevam no canal, me siga lá no Instagram, que é pra vocês e tchau!